A paz do Senhor, igreja. Quero pedir para você abrir sua Bíblia em Apocalipse, por favor. Capítulo de número 2. Enquanto a igreja está abrindo, eu quero tecer meus agradecimentos ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo por mais esta oportunidade. Se não fosse o Senhor, com certeza, eu não estaria esta noite aqui ministrando a sua palavra. Mais uma vez, eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Gilson Campos, e a nossa pastora, a pastora Dorca Campos, e toda a família deles. E a minha gratidão a todo o corpo de obreiros aqui da igreja, e também a pessoa do pastor Anderson, que é o nosso vice-pastor aqui da nossa igreja. Todos os irmãos, para mim é uma satisfação, uma alegria muito grande. Hoje é a última agenda do ano para mim, como pregadora, e não existe nada mais gratificante do que encerrar o ano, encerrar as agendas ministrando em casa. Então, para mim é um motivo de alegria muito grande. Eu estou muito feliz porque meu marido está aqui, o meu filho lindo, e também o Marcelo e a minha amiga Raquel, que estão aqui nos visitando. Que Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos, viu? Apocalipse, capítulo de número 2. Nós estamos com uma temática para o ano de 2022, que é o ano da retomada. E dentro dessa temática, eu quero trazer essa palavra que o Senhor impulsionou, queimou, ministrou no meu coração já há umas 2 semanas, e particularmente na última semana o Senhor falou mais profundamente ainda no meu coração. Essa noite mesmo eu passei a madrugada em oração, leitura da palavra. E essa palavra, ela queimou muito no meu coração. Já fui dormir muito tarde. E quando eu acordei o dia inteiro, essa palavra queimando forte no meu coração. Eu tenho certeza que hoje Deus ele tem um direcionamento para as nossas vidas. Nos diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler o versículo de número 5, o 4 e o 5, que nos diz assim. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Amém. Somente até aqui, porque eu vou fazer a leitura ao decorrer. Então pode se assentar. Gente, eu preciso trocar de Bíblia. Hashtag, tá, gente? Fica a dica. Terça-feira é meu aniversário. Eu preciso trocar de Bíblia. Essa Bíblia está muito pequena. Eu preciso acompanhar no telão, porque a letra já... A idade já vai chegando, a letra já vai se perdendo aqui. Mas vamos lá. O apóstolo João, ele escreve esta carta, como já é bem sabido da igreja. O mesmo João, aquele que era apóstolo, o único dos apóstolos que morreu de causa natural, já de velhice, lembrando que os demais, todos eles sofreram de forma de martírio, ele foi o único que foi exceção. E esse mesmo apóstolo apóstolo João, falo tanto de Paulo, apóstolo João, ele era um dos 12, ele era filho de Zebedeu, com Salomé, era irmão de Tiago. E o apóstolo João, ele teve um papel muito importante, assim como os demais 12 apóstolos. E ele enfrentou uma perseguição muito grande, uma perseguição ferrenha. Embora ele tenha morrido de causas naturais, já de velhice, mas isso não o eximiu de ser perseguido. E ele foi extremamente perseguido por um imperador em especial, que foi o imperador Domiciano. A tradição vai nos contar que o imperador Domiciano, ele era conhecido como o segundo Nero. A história é bem conhecida de Nero, que ele colocou fogo em Roma. Dos 14 bairros que tinha em Roma, pelo menos 10, eles foram completamente incendiados. Os que restaram eram aqueles mais habitados por cristãos. A culpa recaiu sobre os cristãos, quando Nero ele põe fogo lá em Roma. Os cristãos agora, eles passam a ser perseguidos não somente pelos judeus, porque até aqui eles eram extremamente perseguidos pelos judeus, mas agora eles passam a ser perseguidos também pelo Império Romano, em uma forma muito dura. Os cristãos passaram a ser incendiados como tochas vivas para iluminarem as cidades. É toda aquela história que já é bem conhecida. Depois, nós vamos encontrar que chegou até o período então, depois da morte, obviamente, anos após,
nós encontramos o período do imperador Domiciano. E este imperador Domiciano, ele é conhecido como Nero, o segundo Nero, porque ele era um homem que perseguia muito a igreja. Ele perseguia muitos cristãos. E é nesse cenário, com Nero, nós vamos encontrar o cenário do apóstolo Paulo. E aqui com Domiciano, nós vamos encontrar o cenário com o apóstolo João. A tradição vai nos contar, não a Bíblia, mas a tradição, que Domiciano ele vai perseguir os cristãos. E ele vai perseguir o personagem dessa mensagem, dessa noite, o apóstolo João. A ponto que ele manda preparar um tacho. E aquele tacho tinha óleo fervendo, pastor Éder. E ele manda que lançassem então o apóstolo João dentro daquele tacho. Só que a tradição vai nos contar que quando lançam o apóstolo João lá dentro, ele não morre, pelo contrário, ele começa a banhar-se com aquele óleo que estava fervendo. E aquele plano de Domiciano, o tiro saiu pela culatra, e agora ele não consegue matar o apóstolo João, não consegue derrotar os cristãos, e por este ato, muitos se converteram a Cristo, pelo milagre de João não ter morrido dentro do óleo fervendo. Domiciano, ele esquecia-se de um detalhe fundamental: ninguém mata crente jogando ele dentro de azeite quente. Ninguém mata crente lançando ele dentro de um tacho com azeite fervendo. Agora, ele vai então ter outra ideia. Se eu não posso matar João, eu vou exilar João na ilha grega rochosa de Patmos. João agora, eu estou enxugando bastante. João agora, ele é deportado para a ilha de Patmos. E quando Domiciano, ele pensa, agora eu calei João, agora eu derrotei João, é neste momento que Deus entrega a maior, eu acredito, a maior de todas as experiências que João já pôde vivenciar com Deus ainda nesta terra. Todas as vezes que Satanás ele se levanta contra a igreja para tentar paralisar a igreja, é o momento que Deus ele também se levanta para dar as maiores experiências que a igreja já pôde vivenciar. Nós encontramos que agora ele chega na ilha de Patmos. Também não vou falar sobre Patmos, aqui já daria outra mensagem, mas eu preciso ser objetiva aqui nessa noite, e não vou adentrar nos pormenores de Patmos. Aqui em Patmos, nós vamos encontrar que, no capítulo de número 1, quando João, tem como você diminuir só um pouquinho o ar? Só um pouquinho, por favor. Nós vamos encontrar no capítulo de número 1, que quando João ele se encontra na ilha de Patmos, então aparece um ser para ele, e ele vai começar a descrever o ser a qual ele estava vendo. Pasmem, senhores e senhoras. João vai escrever ainda no capítulo de número 1, que ele viu um ser, um homem, que tinha cabelos brancos como a neve. Ele vai dizer: eu vi aquele que os seus olhos são como chamas de fogo,
aquele que a sua voz é como das muitas águas, aquele que o seu rosto brilha como o sol forte, aquele que as suas vestes estavam cingidas e tinham cinto, aquele que os seus pés são como latão reluzente. Ah, quando eu o vi, quando eu vi, João, caí aos seus pés como um morto. E ele pegou a sua mão direita, aquela mesma mão direita, ele pega, coloca sobre mim e diz: levanta-te, João, e escreve estas coisas. Rebaixura calabaia. Quem deu a visão a João, quem deu a palavra a João, quem deu o apocalipse a João, não foi homem, não foi experiência terrena, mas foi o próprio Filho de Deus, que os seus cabelos são brancos como a neve, olhos como chama de fogo, voz como de muitas águas, pés como de latão reluzente, e rosto que brilha como o sol forte. Este mesmo Jesus que apareceu a João, ele está aqui nessa noite. Alabarabaia. Ai, 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 elevassura calabaia. Será que você pode senti-lo? Será que você pode senti-lo? Será que você pode sentir este mesmo Jesus aqui? Eu sempre costumo dizer aqui nas quintas-feiras, nós somos um povo pentecostal, nós somos a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, nós nascemos no fogo. Você tem liberdade de dar glória, de dar aleluia, de falar em línguas estranhas, de ser batizado, renovado, cheios da presença. E ele vai dizer: escreve essas coisas. É aqui que João tem experiência das cartas às 7 igrejas. E no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, nós fizemos a leitura da primeira carta, a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Éfeso é um cenário muito importante para a igreja primitiva. Quando nós falamos de igreja, primeiro século, é onde Paulo passa na sua segunda viagem missionária, acompanhado de Áquila e Priscila. Não pode permanecer ali, mas ele deixa Áquila e Priscila lá, já desenvolvendo uma obra missionária, lembrando que Apolo também já estava por ali. Áquila e Priscila têm uma aproximação mais à frente com Apolo. É neste mesmo cenário que já na terceira viagem missionária, Paulo volta agora para cá, e ele fica aqui pelo menos 3 anos, trabalhando com essa igreja. É aqui que ele também deixa o jovem Timóteo na sua ausência, como pastor dessa igreja. É aqui também que depois nós vamos encontrar que o próprio João, ele também foi pastor dessa igreja. Era uma igreja extremamente importante. Quando nós pegamos a história de Éfeso para o cristianismo, além de ser uma cidade muito importante, também a igreja nesse cenário era uma igreja muito importante. Também não vou entrar nos pormenores, tenho que ser objetiva aqui nessa noite, e não irei adentrar sobre Éfeso, a cidade em si. Embora era uma cidade muito grande, muito bem desenvolvida, mais de 300 mil habitantes,
uma cidade portuária com desenvolvimento pecuniário, financeiro muito grande, uma fundição de muitas culturas, religiões, paganismo imperava lá. Quando nós pensamos em Éfeso, nós lembramos bastante da sétima maravilha do templo antigo, não do templo moderno, mas do templo antigo, que era o templo de adoração à deusa Diana, que era considerada por eles como a deusa da fertilidade. Em todo esse cenário nós encontramos um lugar que foi terra fértil para o desenvolvimento de uma obra missionária aqui naquele lugar. E aqui neste lugar nós vemos que frutos eles foram gerados. E quando eu pego a carta que Paulo escreveu aos Efésios, ainda na sua segunda viagem missionária, quando ele deixa Áquila e Priscila, ele sobe para Jerusalém, é preso em Cesareia, de lá ele é transferido para Roma, onde ele totaliza o período de 4 anos de prisão, e daqui ele escreve as cartas da prisão, que foram 4, dentre elas nós encontramos que ele escreveu aos Efésios. Nós percebemos que era uma igreja muito abençoada, era uma igreja bem diferente da igreja de Corinto. Quando nós olhamos todo um contexto, perfeição não havia, obviamente, mas era uma igreja que nós observamos que os irmãos tinham uma união, que os irmãos trabalhavam, que os irmãos tinham um amor fraternal, tinham um amor como exemplo, tinham uma fé constante. E essas são palavras que nós vamos encontrar na carta de Paulo, quando ele escreve ainda, quando ele estava no período da prisão. Mas agora, quando nós encontramos Jesus, ele dando esta carta, dando essas palavras para a igreja que estava lá em Éfeso, e ele falando agora, já mais ou menos 40 anos depois, alguns historiadores acreditam, pressupõem que mais ou menos 40 anos depois, nós encontramos agora um cenário que estava um pouquinho mudado. Algumas coisas haviam mudado, e são essas coisas que eu quero objetivar essa mensagem aqui nessa noite, e quero centralizar essa mensagem aqui nessa noite. Algumas das coisas que nós percebemos aqui, Jesus ele começa elogiando essa igreja. Ele já começa com elogios. E uma coisa, eu anotei uma frase que o Senhor me deu, e eu anotei a seguinte frase, talvez se eu pudesse colocar até um título, seria esse o título: Éfeso, uma igreja que não dava trabalho. Quando nós pegamos Éfeso, nós vamos perceber, era uma igreja que não dava trabalho. Não dava trabalho. Qualquer pastor queria ser pastor em Éfeso. Era uma igreja que não dava trabalho. Vocês vão perceber o porquê eu estou dizendo isso. Era uma igreja elogiada. Nós vamos perceber também que em vários momentos Jesus ele vai elogiar essa igreja. Porém, não termina aí a frase, né? Éfeso, uma igreja que não dava trabalho, uma igreja elogiada, porém, uma igreja reprovada. Como assim? Como pode uma igreja que não dá trabalho, uma igreja que é elogiada, ser reprovada? Não tem lógica, mas eu vou te mostrar. Nos primeiros versículos, mais especialmente ainda no versículo de número 2, ele vai começar dizendo: conheço as tuas obras. E aqui, o sentido de conheço as tuas obras, é um sentido de elogio. Porque as obras dos Efésios eram obras de qualidade. Era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que desenvolvia-se ministerialmente. E ele começa dizendo: conheço as tuas obras. Já parou para pensar, você receber uma carta de Jesus e ele escrever para você dizendo bem assim: eu conheço as tuas obras? Irmão, chega, me deu um frio na barriga só de pensar. Conheço as tuas obras. Eu sei o que você faz. Eu sei o que você tem feito. Eu sei o que você esconde das pessoas. Eu sei as tuas obras. Eu conheço o que a tua esposa não conhece, o que o teu marido não conhece, o que o teu chefe não conhece. Eu te conheço melhor do que você mesmo, e eu conheço todas as tuas obras. Não adianta apagar histórico, não adianta mentir, não adianta. Eu conheço
alguém, quando você está na ausência de alguém, porque tem pessoas que na presença ela é uma coisa, na ausência ela muda. Ele está dizendo: eu conheço as tuas obras. Ainda no versículo 2 ele vai dizer: o teu trabalho, o teu labor. Ele vai dizer: eu conheço o teu trabalho. Sabe por quê? Porque era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que não tinha preguiça, era uma igreja que não ficava ali quietinha, não, mas eles trabalhavam, eles desenvolviam um trabalho. E isso é reconhecido, isso é elogiado. Lembro-me de uma experiência há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Eu sou muito ruim de data, mas há mais ou menos uns 5 anos. Quando eu me deparei nesse versículo: o teu trabalho, o teu labor. O Senhor me deu há uns 5 anos atrás uma experiência, eu já até contei aqui em uma quinta-feira, que Deus fala muito comigo através de sonhos. E Deus me deu uma revelação em sonho com o arrebatamento da igreja. E o Senhor me levava em sonho, em uma visão. E eu começava a assistir tudo que estava acontecendo. Eu chegava em uma igreja, não era a igreja que eu congregava, era uma outra igreja de uma colega de faculdade na época. E eu chegava na igreja dela e eu começava a assistir tudo que estava acontecendo. O culto estava acontecendo, o pregador estava pregando. E o culto estava maravilhoso, a igreja cheia, o povo bem animado, já tinha passado o louvor, estava na hora da palavra, e o pregador estava trazendo uma mensagem, salvo engano é Eclesiastes, que vai dizer que o melhor não é o começo das coisas, mas é o final delas. E ele começava a pregar e eu assistindo tudo, e ele dizendo: não importa como começou, até gravei a mensagem, não importa como começou, o que importa é como vai terminar. Talvez o teu ano não começou bem, mas vai terminar bem. Talvez o teu dia não começou bem, mas vai terminar bem. O melhor não é o começo, mas é o final das coisas. Ele pregando aquela eloquência, a igreja toda animada. De repente, chegava um grupo, pastor Éder, de pessoas, de pessoas na porta da igreja. Eu não me recordo muito bem, já tem uns 5 anos isso, mas eram mais de 10 a 15 pessoas, não me recordo exatamente. Eles chegavam na porta da igreja. E de repente o obreiro estava na porta e eles diziam: nós precisamos falar com o pastor, nós precisamos falar com o pastor. E o obreiro dizia: calma, espera, deixa o culto terminar que vocês vão falar com ele. E eles diziam: nós não podemos esperar, nós precisamos falar com o pastor agora. Aquele grupo mais ou menos de 15 a 20 pessoas entrava dentro da igreja. E o obreiro tentava contê-los e diziam: calma, vocês precisam esperar, o culto vai terminar, agora está na hora da pregação. De repente, uma daquelas pessoas se manifestava a falar e dizia para aquele obreiro: é porque Jesus ele voltou e nós ficamos. Nós queremos saber com o pastor da igreja o que vai acontecer, se ainda tem esperança, se ainda tem jeito. Quando ele falava isso, o porteiro ficava atônito. A igreja inteira parava e todos escutavam o que ele falava. O pregador que estava pregando com uma eloquência, uma sabedoria. Nossa, meu Deus, um hermenêutico, homilético, exegese impecável. De repente ele parava de pregar. E nesse instante a igreja toda era tomada por um silêncio. E eles procuravam o pastor da igreja, começaram a procurá-lo. E começaram a procurar o pastor da igreja. De repente todo mundo começou a caçar e não encontrá-lo. Não encontraram o pastor daquela igreja, porque o pastor daquela igreja ele tinha sido arrebatado. Nesse instante apareceu o co-pastor, porque ele tinha ficado. E agora cada pessoa começou a falar. Gente, essa revelação mexeu tanto comigo, porque cada um começava a falar. De um por um. Eu fiquei porque eu tinha raiva da irmã do círculo de oração. Aí de repente aquela pessoa calava e outro começava a falar.
Era a vez do copastor que tinha ficado, porque o pastor tinha subido. E o copastor, um senhor de seus cabelos brancos, manso, ele baixava a cabeça e ele dizia: eu fiquei, porque o Senhor me mandava repreender, mas eu não repreendia. O Senhor me mandava corrigir, mas sempre eu passava para outra pessoa e dizia: não, Senhor, eu não vou corrigi-los, porque eles vão se chatear e vão sair da igreja. Não, Senhor, eu não vou corrigi-los. Jesus voltou e eu fiquei. Agora chegou a vez do pregador. E o pregador ainda em cima do altar, irmãos, como vive o Senhor! Como vive o Senhor! Ele em cima do altar, ele dizia: eu fiquei, porque Deus me mandou pregar um texto. Agora já tem 5 anos, eu não lembro mais o texto que o Senhor tinha mandado ele pregar, mas eu me lembro que era em Lamentações de Jeremias. E ele dizia: Deus me mandou pregar em Lamentações de Jeremias. Eu até mandei a igreja abram umas bíblias em Lamentações, capítulo tal, versículo tal. Mas quando eu fiz a leitura, eu não li Lamentações de Jeremias. Eu preguei uma mensagem que as pessoas queriam ouvir. Eu preguei uma mensagem de vitória, de bênçãos, e eu preguei não o que o Senhor tinha me mandado falar. Revassurecanta labaia. E Jesus voltou e eu fiquei. E aquela igreja foi tomada e cada um começou a dizer, eu não vou falar todos eles, e cada um começou a dizer o motivo a qual eles tinham ficado, cada um individualmente. De repente, uma voz ecoou, e eu assistindo toda aquela visão em sonho, aquela voz ecoou e falou comigo. Aquela voz, ela me disse: Micaele, preste atenção. A minha igreja está tão preocupada com a sua liturgia, com os seus trabalhos internos, que eu voltei e eles nem perceberam. Eu voltei, foi preciso que o mundo batesse na porta para avisá-los, porque eles estavam tão envolvidos. Talvez você não está entendendo, mas era exatamente isso que estava acontecendo com essa igreja de Éfeso. O Senhor vai dizer que não era uma igreja preguiçosa, Ele vai dizer que eles eram uma igreja que trabalhava. Olha os elogios de Jesus. Versículo 2, o teu trabalho, o teu labor. O trabalho é maravilhoso, eu não estou dizendo que não tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar mesmo, porque a igreja tem que avançar. Mas o meu trabalho, ele não pode ser algo que está mecanizado. O meu trabalho, ele não pode ser algo que é robotizado. Nós vivemos em um momento que a nossa geração é aquela geração da produtividade. A gente tem que produzir, a gente tem que produzir, a gente tem que produzir, a gente tem que produzir. E às vezes a gente fica tão no automático que nós mais parecemos robôs do que seres humanos. Ele está dizendo: o seu trabalho, ele não pode roubar, tirar, totalizar a sua intimidade. É necessário ter um equilíbrio. Precisa ter o trabalho, eu não estou dizendo que não precisa. Precisa, é necessário, é importante, é fundamental. Não pode faltar. Mas às vezes, eu vou dar um exemplo aqui para você entender melhor. Você já viu, gente, aquele pregador? Eu não sou assim, né? Que eu não tenho essa agenda tão cheia toda. Mas já viu aquele pregador que tem uma agenda tão cheia, tão cheia, tão cheia? Isso é bom, né? Ter uma agenda cheia. Porque ele está trabalhando, não está?
mas ele tem uma agenda tão cheia que ele não tem mais tempo para orar. É exatamente isso que ele está falando. Você tem uma agenda tão cheia, com N compromissos, que você já não ora mais. Você já produz no automático, já se sente autossuficiente. Sabe aquele pregador, que ele já se sente que conhece tudo, que já sabe tudo. É inteligente demais, é sábio demais, é doutor demais, já conhece demais, corrige todo mundo mentalmente. A pessoa está pregando, está corrigindo todo mundo mentalmente. Sabe demais, é PhD demais, mas já confia na sua sabedoria. É tão bom, irmão, lembrar do primeiro amor. Sabe como é o primeiro amor? Aquele momento, pastor Paulo, que você sabe o texto todinho, de cor salteado, de cor da frente para trás, de trás para frente, mas mesmo você tendo todo o conhecimento da letra, você diz: Jesus, me usa, Jesus. Jesus, seja comigo, não me deixa só. Jesus, o que eu vou dizer para a tua igreja? A dependência dele não é no conhecimento, a dependência dele é em Jesus. Ele pode tocar bem demais, ele pode cantar bem demais, ele pode tocar bem demais, ele pode ser um empresário, o melhor advogado, o melhor médico, o melhor de todos, o melhor estudante para concurso, mas todas as vezes quando ele vai exercer algo, ele não confia no seu conhecimento, embora ele tenha bagagem, ele diz: Jesus, vem comigo porque eu sou dependente. Jesus, vem comigo. Essa igreja de Éfeso já estava tão independente, que eles já não tinham mais essa dependência de Jesus. Eles já tinham tanto conhecimento, eles já estavam tão envolvidos no seu trabalho, que eles já estavam robotizados, já era aquele costume. E nós estamos no ano da retomada. Conheça as suas obras, o teu labor, o teu trabalho. Eu sei que você não suportou homens maus, quando eles chegaram, itinerantes, maus, obreiros, que se intitulavam como apóstolos. Você colocou eles à prova e o achastes na mentira. Eles eram excelentes apologetas. Eles eram apologetas espetaculares. Quando chegavam obreiros, itinerantes, falsos, maus obreiros, eles iam lá e desmascaravam os maus obreiros, desmascaravam aqueles itinerantes falsos que se intitulavam como apóstolos, mas que não eram apóstolos, que eram mentirosos. Era uma igreja zelosa com o seu púlpito, era uma igreja zelosa com o seu rebanho. Olha quantos elogios. Vamos pular. Olha o versículo 3 ainda, o que ele vai dizer: vocês têm perseverança, suportastes as provas, e vocês não esmureceram. Ou seja, foi uma igreja provada, foi uma igreja perseguida. E Jesus está dizendo: vocês foram perseguidos por amor a mim, mas vocês foram aprovados. Vocês perseveraram. No meio da provação, vocês perseveraram. Quantos elogios. É por isso que eu disse que qualquer um dos pastores aqui queria ser pastor nessa igreja, gente. Era uma igreja que não dava trabalho. Olha quantos elogios. Mas ele vai dizer ainda, vamos pular do 3 para o 6. Vocês também odeiam as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Não vou entrar também nos pormenores, mas eram heresias de grupos que tinham saído de dentro da igreja. Falsos obreiros, fermento que tinha levado a massa. Mas aí o que ele vai dizer no versículo de número 4? Tenho, porém, contra ti. Depois que ele enumera todos esses elogios, passa
aqueles elogios, aquele currículo que qualquer pastor queria pegar essa igreja para pastorear. Quando ele termina todos os elogios, ele vai dizer: porém, eu tenho uma coisa contra você. Você tem tudo isso que eu disse, mas eu ainda tenho algo contra ti. Você deixastes o primeiro amor. Foi o que eu disse a vocês há minutos atrás. Às vezes a gente está tão robotizado, de levantar cedo, de correr, de estudar, de trabalhar, da rotina. Vai à igreja já no fim de semana, no meio da semana já tem toda aquela programação, e a gente vive como robôs. E como está a minha vida com Deus? Será que eu estou naquele automático? É o ano da retomada. Ele está dizendo: eu tenho algo contra você, que você deixastes o teu primeiro amor. Você sabe o que é o primeiro amor? Meu marido está aqui, deu uma saidinha com o João ali, deve ter ido beber água. Mas você sabe o que é o primeiro amor? Aqueles que estão casados aqui sabem o que é o primeiro amor. Quando você está apaixonada, eu sou apaixonada até hoje pelo meu negão. Quando você está apaixonado, irmão, o seu primeiro amor, o que você quer fazer? Você quer estar perto da pessoa todo o tempo. Você quer falar com a pessoa todo o tempo. Você sente saudades da pessoa. Você acabou de ver, a pessoa não virou a esquina, você já está com saudade. Você fala o quanto de tempo que você pode falar com aquela. Às vezes você pega no sono conversando com a pessoa. Você acorda, a primeira coisa que vem na mente é falar com aquela pessoa. É isso que Jesus está dizendo. Lembra quando você era novo na fé? Lembra os teus primeiros dias de caminhada cristã? Quando eu caminhava com você como Enoque, nós caminhávamos juntos. Quando eu falava com você e você ouvia a minha voz. Lembra quando nós passávamos horas a fio conversando e a lágrima escorria nos seus olhos quando você dirigiu? Você passava uma prova. Lembra? Mas a gente tinha uma intimidade tão grande. Você não tinha tudo que você tem hoje, mas eu tinha te prometido que eu te daria. Lembra? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Lembra-te, volta-te, arrependa-te. Oh, Rabashurabaia. Sabe o que Deus falou comigo? Ele falou comigo a parábola do semeador. Quando a semente ela cai entre espinhos, e os espinhos eles crescem e eles sufocam aquela semente e ela não pode produzir. A semente é a palavra de Deus, que ela é semeada no nosso coração. Os espinhos são os afazeres dessa terra, a correria dessa terra, que quantas vezes tem sufocado a sua fé. Você já não tem mais tempo para orar, o tempo ou prioridade não tem força. Ele está dizendo: é o ano da retomada, é o ano da retomada. Retorna, retoma, lembra de onde caíste. Orabashurabaia, reminiandalabaia, reminicantalabaia. Jesus está voltando, igreja. Louco esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Quantas pessoas estão partindo? E Ele está dizendo: está chegando, está chegando. Ora, Surabaia, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Como Ele disse ao pródigo:
vem filho, vem filho. Quando o pródigo reconheceu, e ele recaiu em si, e lembrou de voltar para a casa do pai. É o ano da retomada, o primeiro amor. Eu quero te convidar a você ficar em pé agora, rapidinho, por favor. Ondaravasure cantarabai, uiderebasurabaia. Reminiandalavasure cantalabaia. Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Volta. Ele está dizendo: eu estou com saudade da tua voz. Eu estou com saudade de conversar com você. Agora você não tem mais tempo para conversar comigo. É só no WhatsApp, é só no YouTube, é só nas redes sociais. Agora você chega tão cansado que já deita, não fala comigo, acorda, não me dá bom dia. Eu quero que você volte ao primeiro amor. Lembra das experiências que eu te dava. Lembra das revelações que eu te dava. Lembra do meu poder sobre a tua vida. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Quem tem ouvidos, ouça o que a igreja orabaia, o que o Senhor diz das igrejas orabaia, oreminianda orabaia. Eu quero voltar a orar. Eu quero voltar a pedir perdão. Eu quero voltar a perdoar, amar. Eu quero voltar a passar madrugadas em vigília contigo, ó Deus. Encontrar-me contigo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho.
Senhor.